Posto então o desafio das mudanças climáticas, que como a gente viu, tem uma série de conexões com a história, com a Revolução Industrial, inclusive com a atividade agrícola, o mundo começa a se organizar no entorno dessa agenda. Então, o aumento dos gases de efeito estufa no período pós-industrial, né, e também o aumento da escala de utilização de produtos químicos no período pós-guerra, pela Revolução Verde, faz com que surjam no mundo uma série de movimentos. Em 1962, acontece um dos principais movimentos que vai, de alguma forma, tracionar essa agenda no entorno do meio ambiente e das mudanças climáticas. A pesquisadora Rachel Carson lança o livro chamado Primavera Silenciosa, que tem um foco muito grande no entorno dos químicos e do impacto que eles causam na natureza. Essa discussão que ela propõe gira em alguns eixos, mas especialmente ela fala aí da eliminação em massa dos polinizadores e também ela tem um olhar bastante específico para os oceanos. O fato é que, independente das temáticas tratadas por ela nesses anos de pesquisa que ela relata nesse livro, começa a se organizar no entorno da produção agrícola, da utilização dos químicos, desse aumento das emissões também, uma agenda mais robusta, e a sociedade começa a olhar para esse tema com um pouco mais de cuidado. A partir daí a gente entra nas décadas de 70 e 80, quando a ciência começa a alertar para o aquecimento global, e é aí que surgem as primeiras grandes discussões no entorno desse tema, e a gente tem essa relação que o tempo inteiro tenta se fazer entre o agro e o desmatamento, que em certa parte tem a ver com a história da expansão das áreas agrícolas no mundo, e obviamente ela aconteceu boa parte pela conversão de áreas nativas em áreas produtivas, mas que também ao longo do tempo ganha outros contornos, como que a gente vê agora no entorno das áreas degradadas e na recuperação dessas áreas degradadas, que foram abertas lá atrás e hoje, com baixa produtividade, precisam ter uma maior destinação. A partir do movimento então iniciado pela Rachel Carson, a gente tem de forma estruturada pela primeira vez em 1968 uma reunião de governos e de estados-nação para discutir as temáticas de meio ambiente. Essa reunião fica conhecida como Clube de Roma e ela demonstra, né, como que a comunidade científica pretende tracionar essa temática das mudanças climáticas, levando esse assunto para os governos nacionais e inclusive também para alguns governos subnacionais naquele momento. E em 1972, como o ápice dessa discussão, a gente tem a Conferência de Estocolmo. Então, o primeiro movimento já dentro do contexto das Nações Unidas para discutir degradação do meio ambiente, as suas consequências, para pautar o assunto de mudanças climáticas. A qualidade de água é um outro tema que vem muito forte na Conferência de Estocolmo, e o início aí dos desastres e dos eventos extremos que começam a ser evidenciados em diferentes lugares do mundo. Então é a primeira vez que o mundo se reúne não para falar de economia, de desenvolvimento ou de saúde, que até então eram os temas que organizavam aí as grandes nações, mas é a primeira vez que se reúne com foco em meio ambiente. A partir daí, a gente tem uma série de marcos importantes nessa agenda, e o primeiro aqui no Brasil, a ECO 92, que é a maior reunião de líderes mundiais sobre meio ambiente. Então, a ECO 92 é considerada aí o marco das conferências das partes, né? A COP, como a gente costuma ouvir. Então, no ano que o Brasil vai sediar a 30ª COP, é importante a gente lembrar que foi aqui no Brasil também, no Rio de Janeiro, em 1992, que se iniciava essa trajetória das COPs e de todas as negociações entre os países. E um dos marcos mais importantes dessa trajetória é a COP3, 1997, em Kyoto. Então, a gente tem naquele momento a criação do que ficou conhecido como o Protocolo de Kyoto, que eram as metas globais de redução de gases de efeito estufa para países desenvolvidos, que tinham aí como meta reduzir em 5,2%
as suas emissões, de olho nesse desafio de reter ou de segurar o aumento da temperatura média no planeta. E em 2007 a gente tem um outro marco importante também, que é a COP13, quando é lançado o Mapa do Caminho de Bali. É a primeira vez que começa a se falar em incentivo financeiro para a participação de países em desenvolvimento. Então, Kyoto, como a gente vai ver, tem um foco muito grande nos países desenvolvidos, e lá em 2007 começa-se a discutir de forma mais estruturada como é que se traz os países em desenvolvimento para essa agenda. O Protocolo de Kyoto ele foi um acordo, né, que tinha alguns elementos centrais para que países desenvolvidos pudessem reduzir as suas emissões. Ele teve vigência de 2005 a 2020, ele se inicia em 2005 e ele traz aí como seus principais elementos as metas de emissões para países desenvolvidos, esses mecanismos de flexibilidade para que cada um pudesse atingir as metas da forma que melhor fosse aderente ao seu processo de desenvolvimento ou à sua estrutura econômica, essa participação diferenciada entre países desenvolvidos e em desenvolvimento e os compromissos de monitoramento e de relatório. Bom, o Protocolo de Kyoto, então, como eu disse, né, ele propunha aí uma redução de 5,2% nas emissões dos países desenvolvidos, e ele olhava de uma forma bastante diferenciada para os países emergentes. Naquela época, né, o entendimento do Protocolo de Kyoto era que, uma vez que um esforço para a redução das emissões estava associado a o início de uma transição energética cara, mas também a alteração dos padrões industriais, isso podia comprometer a economia desses países emergentes. Então, naquele momento, a decisão foi que ele seria um compromisso voluntário para esses países e somente os desenvolvidos que precisariam se comprometer com essas metas. No entanto, Kyoto teve alguns problemas na sua ratificação. Nessa tabela aqui vocês estão vendo o que alguns dos principais emissores de gases de efeito estufa do mundo fizeram a partir do Protocolo de Kyoto. Então, os Estados Unidos não ratifica em 2001 o Protocolo de Kyoto e alega aí impacto econômico, né? Então, como eu disse, a perspectiva de redução das emissões poderia trazer impacto econômico para os países e o governo dos Estados Unidos decide, então, não ratificar, ou seja, não torna lei nos Estados Unidos o cumprimento das metas do Protocolo de Kyoto. Seguindo os Estados Unidos, Canadá também retira o apoio e, na sequência, a Austrália, né? Então, esse bloco aí de 3 países, por influência dos Estados Unidos, acaba se retirando do acordo. A Rússia, um dos grandes emissores globais, ratifica, mas ela não adere a nenhuma meta rigorosa de redução, por não ser considerada à época um país desenvolvido. A Rússia ainda entrava no mecanismo de flexibilidade dos países em desenvolvimento, a mesma coisa China e Índia, que apesar de serem emergentes na época, já eram responsáveis por uma fatia bastante grande das emissões globais. No entanto, assinam, mas não assumem nenhum tipo de meta obrigatória justamente por serem países em desenvolvimento. A partir daí a gente pode perceber como Kyoto foi fragilizado, sem a participação dos maiores países do mundo, ou por não ratificar, ou por à época não se comprometerem com metas mais rigorosas, era necessário um avanço nessa agenda. Ficou então para um momento posterior dessa história, no Acordo de Paris, um avanço, uma maior robustez no entorno das metas globais.